Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar aqui sobre a Bradespar. Vou trazer para vocês uma atualização da empresa, até passando pelos últimos resultados. E se nesse momento existem descontos para você aportar em Bradespar. A ação caiu bastante nesses últimos 12 meses, tá, pessoal? Junto com a queda da Vale, até porque a Bradespar investe apenas na Vale, o que consequentemente os padrões da Vale refletem na Bradespar. Além desses pontos, pessoal, a gente vai conversar também um pouco sobre o cenário do minério de ferro e também da Vale 3, como que está a parte técnica e as perspectivas, né? Antes da gente começar aqui, pessoal, já peço que vocês se inscrevam aqui no canal, deixem o like, ativem o sininho, que é muito importante para o meu projeto continuar crescendo aqui, tudo bem? Bom, vamos lá então começar a análise, mas antes da gente começar aqui, eu lembro a vocês que esse vídeo não é recomendação de compra ou de venda, tudo bem? Então vamos agora fazer uma análise nos últimos resultados da BRAP4 especificamente. Para quem não sabe, a Bradespar tem uma parcela da Vale como investimento, tá? Essa parcela é o único investimento feito da Bradespar, tá, pessoal? Isso, consequentemente, reflete nos resultados da BRAP4. Todos os resultados vindo da Vale, pessoal, reflete na Bradespar, tá? E passando para os seus resultados diretamente aqui, a gente percebe que o resultado líquido, no caso aqui o lucro líquido desse trimestre foi de 400 milhões, teve uma queda analisando o terceiro trimestre anterior, tá? E no acumulado de 9 meses também está abaixo desses últimos anos. Isso conforme vem acontecendo também na Vale. Porém, a Vale já vem demonstrando que vem fazendo investimentos para aumentar a sua produção. Isso pode ser favorável para as vendas futuras e, consequentemente, para os resultados da Vale e, assim, na Bradespar, tá? Basicamente, qual que é a vantagem de você comprar a BRAP4? São os dividendos superiores ao da Vale. Isso porque existe o desconto da holding, ou seja, você vai comprar a Vale só que com um certo desconto. Então, por isso o dividend yield da empresa fica superior. No momento que soltaram os resultados aqui desse terceiro trimestre de 2024, o desconto era de 29,2%, pessoal. Então, vejam que é um desconto bem interessante com relação ao preço da Vale, por exemplo. Se a gente pega aqui o histórico ao ano, pessoal, vejam que até o ano passado estava em 24,6, bem na média desde 2008. Se a gente pega agora o histórico de 12 meses, reparem que estamos com um desconto maior aqui. Ou seja, uma oportunidade para você aportar com um desconto maior, por exemplo, né, caso você invista na Bradespar aqui. Para a gente concluir e entrar já nos descontos do valor intrínseco e preço teto, a empresa ela também fez um resumo sobre a situação da Vale, onde eles relatam aquela questão que eu trouxe lá no início, onde a produção de minério de ferro ficou superior ao mesmo período do ano anterior, atingindo o seu nível mais elevado em 5 anos, principalmente por conta dos investimentos que já vem acontecendo, tanto para a eficiência como também no aumento de produtividade. A companhia também aumentou o seu guidance da produção no ano, principalmente por conta das melhorias contínuas na estabilidade operacional e na confiabilidade dos seus ativos, tá? Para a gente finalizar essa parte, pessoal, a Vale registrou um lucro líquido de 2,4 bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2024 e os seus investimentos ficaram em 1,4 bilhão de dólares em projetos de crescimento e manutenção das suas operações, tá? Então a gente pode enxergar um crescimento da Vale para os próximos anos, analisando o cenário atual de investimentos e as perspectivas também, tá? No momento que eu estou fazendo essa análise, pessoal, o minério de ferro teve uma melhora depois de um período mais de queda, principalmente por conta da notícia que a China vai fazer mais estímulos para o mercado. Isso pode favorecer o minério e, consequentemente, a Vale aqui no Brasil, tá? A gente percebe que a Vale passou por momentos mais complexos de 2020, 2019 para trás, conseguiu ter resultados mais positivos e agora teve uma queda, principalmente na queda do minério de ferro e também pelo enfraquecimento do mercado chinês, mas ainda segue com resultados bem interessantes. Bom, pessoal, agora a gente entra aqui nos dividendos da Bradespar. Aqui a gente vai perceber que os dividendos estão bem relevantes. Em 24 já foi pago 11%, em 23 foi pago 16%, em 22 18% e em 21 o dividendo ficou bem acima da sua média, chegando a patamares de 64%. Um valor muito relevante também, tá? Em 20 também teve um dividendo interessante. A gente pode considerar um dividendo atrativo desde 2018, pessoal. Vejam como que é a didática da Bradespar, né? Tem um histórico muito relevante para você receber um yield de 6% ao ano tranquilamente, levando em conta os padrões do Décio Bazin.
tá? Quais os períodos de pagamentos dos dividendos da Bradespar? Temos dois aqui. Os anúncios acontecem em abril e em novembro, tá? Então, nesse ano já aconteceu os dois anúncios, agora só vai acontecer em abril do ano que vem, tá? Em 2025. Nos próximos meses eu já venho trazer atualizações para vocês aqui sobre a BRAP 4, tá? Bom, se a gente passa agora para a margem de segurança de Bradespar, pessoal, a gente percebe que tem um desconto muito bom nos 12 meses, nos 3 anos e nos 5 anos, né? 5 anos a gente desconsidera, até porque está pegando 2021. Consequentemente, os 3 anos também, né? Mas em 12 meses, a gente já percebe esse desconto também aqui, tá? Isso em 6% do Décio Bazin. Um ponto legal aqui é que desde 2021, se você tivesse entrado em Bradespar, você receberia um dividendo superior a 10% pelo menos, né? Bem legal essa análise aqui. E eu nem preciso comentar sobre o histórico de 3 anos e 5 anos, né? Vejam como as margens seriam superiores aqui, mas eu prefiro analisar os últimos 12 meses de dividendos. Pessoal, se a gente faz uma análise agora do preço justo de Graham, o desconto também está positivo, temos uma margem de segurança de 175%, muito relevante, um preço justo de Graham muito atrativo aqui, tá? Desde 2020, o preço está abaixo do seu valor intrínseco. Lembrando, pessoal, que esses dados eu pego lá no scanner da bolsa, tá? Eu consigo acessar todos os preços tetos, valor intrínseco e também localizar indicadores e suas correlações para você aportar nos momentos certos e nos momentos descontados, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês darem uma olhada depois e o QR Code aqui em cima, tá bom? Bom, pessoal, agora a gente vai conversar aqui sobre análise técnica de BRAP 4. A empresa, ela vem numa tendência de alta desde 2016, pós aquele período de queda da Vale. Reparem como o ativo trabalhou numa tendência de alta de 2003 a 2008, que foi o boom das commodities, depois teve esse período de queda e posteriormente a isso estamos nessa tendência, né? Agora nós estamos passando por um momento mais desafiador, trabalhando de forma lateralizada nesses últimos meses. Vejam como a correlação da BRAP 4 com a Vale é bem parecida, pessoal. São gráficos extremamente iguais. Existem apenas algumas movimentações técnicas que são diferentes aqui, tá? Mas pegando o histórico, praticamente é a mesma movimentação. Até porque a Bradespar investe diretamente apenas na Vale. Se a gente amplia aqui o cenário, desde 2018 na BRAP 4, pessoal, a gente enxerga várias situações técnicas aqui. Estamos em uma zona muito importante nesse momento, tá? Vamos lá. O ativo vem trabalhando praticamente lateralizado, seguindo muito o padrão do minério de ferro, que daqui a pouco a gente vai entrar também. Reparem como que vem segurando nessa região dos 18,31, que é uma retração de Fibonacci que serve como um forte suporte. Reparem que já foi utilizado em vários momentos esse suporte, né? Então, dos 18,31 até os 18,20, 18,15, pessoal, é uma região muito forte aqui. Por que eu deixei destacado uma região vermelha aqui também? Porque nós temos duas retrações de Fibo próximas. Então eu deixei destacado aqui para demonstrar que a região de suporte é mais forte aqui. Por isso que eu falei para vocês que estamos numa região muito importante nesse momento, tá? Pois caso tenha um rompimento aqui, a gente pode ver os preços chegar a 15,66, que seria a próxima retração aqui de Fibonacci, podendo chegar a 14,64, tá? Para confirmar esse rompimento, eu teria que ter essa chegada até os 15,66, ter uma elevação e novamente ter uma queda, né, para confirmar essa inversão de polaridade. Nesse momento, estamos aguardando qual será o caminho, tá? Se o minério de ferro ter uma elevação nesses próximos meses, a gente pode ver uma elevação também na BRAP 4 e, consequentemente, na Vale, né? E vice-versa, né, pessoal? Uma zona muito importante também é a região dos 11,37, que é uma retração de Fibonacci também muito relevante aqui, mas toda essa região vermelha é muito importante também, pessoal, até porque foi uma região que a empresa também trabalhou lateralizada em períodos anteriores, né? No caso aqui a holding. Então é uma região muito importante para a gente ficar de olho. Agora, pessoal, se a gente imagina um cenário mais de alta, a gente está falando em uma elevação nos preços aqui. E a primeira projeção seria a 20,62, junto com a média móvel dos preços dos últimos 20 meses, ou seja, uma região muito forte e que pode segurar aqui os preços também para ter uma continuação, deixando o ativo lateralizado entre os 20,62 até os 18,31, que é o que vem acontecendo nesses últimos meses, né? Caso tenha uma ultrapassagem, a gente pode chegar a 21,62 e 22,62, tá? E assim, o ativo pode vir caminhar à região dos R$ 25, tá? Mas aqui a gente está falando em um mercado mais ajustado, ou seja, uma economia mais organizada, sem os gastos públicos muito acima, o minério de ferro auxiliando aqui,
e entrando volume financeiro estrangeiro, tá? A gente tem outras projeções mais acima, que seria 29,53, que eu já deixei anotado, por conta desse cenário já ter chegado em dois momentos, mas não conseguiu ultrapassar esses dois pontos, tá? O cenário do gráfico semanal aqui não está muito bonito, né, pessoal? Vem demonstrando uma queda nesse momento. A gente percebe que o ativo teve uma tendência mais de baixa, depois teve uma retração e agora vem demonstrando uma baixa, podendo chegar aqui nos 15,66, né, que eu já trouxe para vocês anteriormente. Porém, ainda falta uma confirmação desse rompimento dos 18,31, que é aquela retração que eu falei para vocês anteriormente, tá? Se o ativo conseguir ultrapassar essa região dos 17,40, pessoal, pode dar continuidade nessa tendência de baixa, na minha opinião, tá? Agora, se o ativo ultrapassa a região dos 18,70, pode vir buscar patamares maiores também, tá? Vejam como tá bem técnico a situação aqui. Só por curiosidade, pessoal, já deixei também ajustado uma projeção desse movimento para a gente entender as projeções de FIBO e as suas movimentações, né? Então, a primeira região seria os 16,11, caso confirmar essa tendência de baixa, tá? Vai depender de vários fatores, talvez a gente pode ver o ativo trabalhar de forma mais lateralizada nesses próximos dias, ou até mesmo uma alta, tá? Vamos aguardar o cenário, tá? No dia que eu estou fazendo essa análise, estamos tendo uma elevação bem relevante aqui, e caso ultrapasse a região dos 18,45, pode vir buscar patamares superiores aqui também, tá, pessoal? Então, de olho nesse ponto no gráfico diário. Esses mesmos movimentos, pessoal, estão acontecendo também na Vale 3. E isso, consequentemente, vem fazendo preço no Ibovespa, tá? Então, esses incentivos que a China vai fazer lá no mercado auxiliou esse crescimento. Essa notícia elevou os preços do minério de ferro e a Vale acabou se elevando e o Ibovespa acabou também seguindo esse padrão, tá? Tendo um crescimento bem relevante aqui. O Ibovespa tá num cenário mais de baixa, né? A gente percebe essa tendência de baixa. O mercado estava esperando um rally de Natal. Até o momento não veio como estávamos na expectativa, mas vem tendo uma leve alta chegando aqui à média móvel dos preços dos últimos 20 dias. Se tiver uma elevação aqui, pessoal, pode chegar até os 129 mil pontos, mas ainda ficaria nessa tendência de baixa. No gráfico semanal também fica nítido essa possibilidade de retornar até os 129 mil pontos, podendo chegar mais próximo à média móvel dos preços das últimas 20 semanas, que está até superior aos 129 mil pontos, e sim aos 130 mil pontos, quase 131 aqui, tá? Vamos ver como que vai finalizar dezembro. Essa notícia acabou sendo positiva depois de notícias mais negativas do pacote fiscal, que veio negativo, né, pessoal? É importante ressaltar também, pessoal, que esse cenário do Brasil ainda está desafiador, tá? Por enquanto, segue estagnado, com muitas indecisões ainda. Vejam como o cenário está bem bacana para um retorno, a possibilidade de crescimento aqui de pelo menos aos 129 ou 130. O gráfico está bem técnico aqui, podendo ter um crescimento novamente, mas o cenário econômico não vem auxiliando esse ponto. Precisa de volume para ter uma continuidade aqui também, tá? No dia de hoje, a gente enxergou uma melhora, ficando estagnado nesse suporte dos 125 mil pontos, tá? Isso é positivo, não teve esse rompimento, né? A ideia seria finalizar dezembro acima desse suporte e também na média móvel dos preços dos últimos 20 meses, né? No caso aqui, na média móvel dos pontos dos últimos 20 meses, mas caso tenha uma queda, pessoal, e reverta a situação aqui, fique bem negativo, aí entraria na região dos 123 mil pontos até os 120 mil pontos, tá? Vamos aguardar para ver como que vai ser o cenário. Por enquanto, essa é a estrutura que eu estou elaborando aqui, tá? Sobre o minério de ferro, a gente percebe que o ativo vem caminhando de lado nesses últimos meses, né? Do 116 até essa região vermelha, que é um forte suporte, principalmente levando em consideração movimentos anteriores, né? O ativo chegou a patamares de queda aqui, mas teve um retorno. E nesse momento vem tendo uma elevação agora. O minério vem se sustentando bastante para não engatar uma tendência de baixa aqui. Abaixo dessa região vermelha, pessoal, pode ser muito negativo para os preços da Vale 3, tá? E, consequentemente, da BRAP 4. Para agregar mais um ponto também, eu trouxe aqui o cenário do petróleo, que segue em tendência mais de baixa nesses últimos meses. Está num cenário aqui de lateralidade, conforme eu falei para vocês, no minério de ferro. Então tá bem parelho as duas commodities, mas o petróleo segue mais negativo nesses últimos meses do que o minério, tá, pessoal? Então, aqui é apenas uma curiosidade.
pois uma elevação aqui no petróleo pode fazer preço na Petrobras. E isso pode ajudar também o Ibovespa. E vice-versa, tá, pessoal? Outro gráfico para a gente ficar de olho aqui também é o do dólar, né? Que nesse momento está a 6,11, pelo menos no momento que eu estou fazendo a análise. Teve até uma queda no dia de hoje. Está bem na região de projeção que eu tinha estipulado em momentos anteriores, que seria 6,11. Já tem projeções mais acima. Eu projetei já aqui os últimos canais de baixas do movimento, tá, pessoal? Então vamos aguardar como que vai ser o cenário do dólar. Esse dólar elevado aqui afeta muito a inflação no Brasil, pessoal. Esse é um ponto muito negativo, pois consequentemente vai deixar a taxa Selic mais elevada. Então a gente está passando por uma situação mais negativa na nossa economia por enquanto, tá? Para a gente finalizar aqui, a gente volta para a BRAP4, onde nesse momento estamos com um PL de 4 vezes, temos um PVP abaixo de 1, bem interessante, está em 0,8, o seu ROI está em 20,5, o VPA vem tendo um crescimento, tá? O LPA tem as suas volatilidades dependendo do lucro líquido, né, pessoal, seguindo muito o padrão do minério. E para quem fez investimento há 2 anos atrás em BRAP4, está tomando prejuízo, vem recebendo seus dividendos, a gente pode até ressaltar isso, mas conforme a Vale, segue negativa nesses últimos 2 anos. E a BRAP4, pessoal, a gente tem que levar como base o mesmo padrão da Vale, ou seja, empresas que são vinculadas a commodity, é muito relevante você saber os padrões técnicos para aportar. Ou seja, se você aportar nos momentos bem acima da média, você vai estar tomando um prejuízo muito elevado, tá? Então atenção a esse ponto para não errar a mão nos momentos de entrada e principalmente nos momentos de saída, tá? No caso para buy and hold, o momento de saída dificilmente vai acontecer apenas se você visualiza um cenário de mudança de padrão de investimento, né? Outra curiosidade aqui, a holding tem uma pouca quantidade de papéis e tem um tag along de 80%. Tem uma outra situação que a gente está de olho também, que já faz anos que vem se estendendo e até agora não saiu o parecer final, mas tem uma indenização que pode acontecer na Bradespar, que afetaria bastante o lucro líquido. Isso pode afetar os dividendos de BRAP4, até porque vai elevar a sua dívida e também pode fazer preço, dependendo do cenário que vir essa dívida, né? Saindo novidades, eu venho atualizar vocês, mas por enquanto não tem nada, tá, pessoal? Pelo menos na última vez que eu vi. Um ponto pra gente ficar de olho é que a Bradespar já perdeu 2 recursos e agora vai passar para o 3º recurso no STJ, tá? Então a gente vai ter que aguardar para ver quando que vai acontecer esse julgamento, tá bom? Para quem gosta de holding, tem aqui no lado uma análise da Itaúsa, que tem novidades também bem bacanas da empresa. Eu trago atualizações técnicas dela e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos, ótima semana para quem não me viu ainda e fui, pessoal.